Diga comigo: oração, louvor, ofertas. Diga: tudo isso sobe. Significa que essa primeira metade do culto e como o céu nunca fica para trás, se a primeira metade, o que vai acontecer? %30 entendeu. Se a primeira metade subiu, é porque agora começa a... Por isso que o nosso culto primeiro sobe, aí então Deus vem e desce. Desce como o orvalho do Monte Hermon. Desce como óleo precioso sobre a cabeça de Arão. Já estou pregando, o Salmo 133 diz que quando nós estamos reunidos, é como óleo e orvalho que desce. É Deus regando e ungindo. Diga comigo: regando e ungindo. Quando a igreja se reúne, o céu derrama orvalho, está regando. O céu derrama óleo, está ungindo. A unção que veio sobre o sacerdote Arão, o orvalho que desceu sobre o Monte Hermon, ele vai dizendo, deixa eu te dizer, o Monte Hermon é onde nasce o Rio Jordão. Ou seja, Deus vai mandando um orvalho naquelas montanhas, vai mandando aquele sereno, aquela chuva, isso vai derretendo, vai chegando, vai descendo, vai brotando, logo um fiozinho de água. Você talvez vá comigo lá o ano que vem, não sei a sua fé, mas aquilo vai um fiozinho de água, e logo aquilo se transforma no Rio Jordão. Deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente está junto, um rio está sendo formado, você talvez não percebe, começa como um sereno aqui na igreja, mas vai terminar no teu final de semana, sexta-feira, você vai dizer, o rio abriu, o rio alargou, o milagre chegou. Quando a gente está reunido, a Bíblia diz, meus amados, que Deus ordena a sua bênção. Quantos podem dizer amém? Ele diz, ali onde há reunião, e é isso que eu queria, esse é meu ponto hoje, onde há reunião, Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Levante a mão alta e diga, vida e bênção estão descendo neste lugar. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Essa palavra vai mexer com a sua vida hoje. Dê um glória a Deus aí. Você vai pegar algo de Deus aqui agora. Ouça. Esta não é uma mensagem de quem está perdendo frequência. O que eu estou pregando não é porque as pessoas estão deixando de vir à igreja. O que eu estou pregando porque é uma verdade, é uma chave que Deus quer te entregar. Eu creio plenamente no poder de uma oração particular, pessoal, no quarto. Mas eu entendo que existe um poder sobrenatural na congregação. Em tempo de internet, onde você pode assistir qualquer pregador, dos bons, até eu, onde você quiser, ouça. Agora tem gente recebendo em casa muito do que nós estamos pregando aqui. Agora tem gente me assistindo na outra semana, no outro mês, você está me assistindo aí agora. E está recebendo muito do que a gente está recebendo aqui. Mas note que eu usei a palavra muito. Eu não usei a palavra tudo. Porque tem coisas que só acontecem quando você está do lado dessa bênção que está aí. Tem coisa que só acontece quando você, essa nuca que está aí na tua frente, que está vendo agora, essa aí, toca nela aí, fala assim, ó, tem coisa que só acontece quando você está aqui atrás, você está na minha frente, tem coisa que só acontece quando você está... Diga para alguém, tem coisa que só acontece quando a gente está aqui, ó. Ô, não bate na careca do irmão aí não, pô, aí é mancada. Ô, pedala a Robinho ali. É preciso ter um lugar de reunião. Posso ouvir um amém? É preciso ter um lugar de reunião.
Atos capítulo de número 16, a Bíblia vai dizer assim lá no verso de número 13, olha só. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, estamos certo. Onde esperávamos encontrar um lugar de oração, diga lugar de oração. Atos 16, verso 13, onde esperávamos encontrar um lugar de... Paulo ele chegou, olha só, ele está rompendo a fronteira da Ásia, entrando na Europa, expandindo um novo território, e qual a primeira coisa que ele procura? Um lugar de oração. Um lugar onde as pessoas estavam reunidas para buscar Deus. Um lugar onde as pessoas se reservavam para orar. Geralmente isso acontecia quando a comunidade judaica era muito pequena e não tinha ainda uma sinagoga. Então ele falou, não tem sinagoga, mas eu vou procurar um lugar onde as pessoas estão orando. Ele foi até esse lugar, e ali Deus abriu grandes portas para ele. Deixa eu te dizer, quando a gente procura o lugar onde o povo se congrega para buscar a Deus, portas se abrem. Escute, num outro lugar, Atos capítulo de número 19, no verso de número 9, Paulo foi expulso da sinagoga, tinha um lugar de oração, ele foi expulso, mas ele arrumou um outro endereço, a escola de um certo tirano, Atos 19, vamos lá, verso 9, olha o que diz, mas alguns deles endureceram e se recusaram a crer, começaram a falar mal, falava mal de Paulo, não vai falar mal de mim, do caminho diante da multidão, olha o que diz, Paulo então se afastou deles, tomou consigo os discípulos e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. O que Paulo faz? Ele muda o endereço, mas ele sustenta a reunião. Diga comigo, mudou o endereço, sustentou a reunião. Porque o negócio não está no endereço, o negócio está na reunião. Não era a sinagoga, não é o templo, é a reunião. Não é aqui, é o que acontece aqui. Não é o lugar, é o acontecimento. Levante a mão e diga, não é o lugar, é o acontecimento. Quando Salomão dedica o templo, ele dedica o templo ao Senhor, em 2 Crônicas capítulo de número 6, ele faz toda uma dedicação. E em 2 Crônicas capítulo 7, eu pulei um versículo, então você fica atento. E em 2 Crônicas capítulo de número 7, Deus recebe esse templo. Deus cabe em lugares feitos por mãos humanas? Deus cabe dentro de um templo? Mas Deus recebeu aquele lugar como um lugar de busca e interesse por Ele. Segure na mão de quem está ao lado e diga assim, onde há interesse por Deus, haverá interesse de Deus. Diga para a pessoa do outro lado, diga, onde há interesse por Deus, haverá interesse de Deus. Segundo Crônicas 7:15. Vamos lá? Olha o que a Bíblia diz. Põe para mim, varão. Foi? Não foi? Segundo Crônicas 7:15. De hoje, olha lá, vamos ler? De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Repito, não era o lugar, mas era o que acontecia no lugar. Quando Deus te ouve na tua casa, Deus te ouve no teu trabalho, Deus te ouve no trânsito, Deus te ouve no monte, Deus te ouve no vale, Deus te ouve em qualquer lugar, em qualquer horário. Mas o que a Bíblia está dizendo é que quando a gente se reúne, a atenção de Deus é concentrada.
A atenção de Deus se concentra na reunião. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Na reunião, a atenção, os ouvidos e os olhos de Deus se voltam. Uma frase que eu sempre digo na igreja, preste atenção, ouça isso. Deus não está preso ao nosso horário e nosso endereço. Vamos dizer, Deus não está preso ao nosso horário e ao nosso endereço. Significa que Deus pode fazer a qualquer hora e em qualquer. Mas tem uma segunda coisa a ser considerada. Deus não está preso ao nosso horário e ao nosso endereço, porém, Deus não desprezará nosso horário e nosso endereço. Significa o quê? Deus pode fazer em qualquer lugar, e Ele faz. Porém, quando nós nos reunimos, Alfredo Batista Pisolato, 279, às 18 horas, ouvidos e olhos atentos no que acontece neste lugar. Hoje nós atraímos. Hoje nós atraímos. Segue o que a gente acabou de ministrar. Louvor é fumaça que sobe. Oração é fumaça que sobe. Oferta é fumaça que sobe. Subiu uma fumaça, chegou um cheiro que chamou a atenção de Deus. Quando a gente fala de templo, preste atenção. Templo não tem vida, templo tem função. Vamos dizer? Templo não tem vida, templo tem função. Ensinei esses dias aqui na igreja e repito, porque a repetição é didática. Tem duas palavras que você precisa entender sobre templo, e elas são importantes hoje aqui: superestimar e subestimar. Todo imaturo, está me ouvindo? Todo imaturo, ele comete o erro dos extremos. Todo imaturo comete o erro dos extremos. Toda imaturidade, eu tenho ensinado isso na igreja, faz um movimento pendular. Uma hora vai lá num extremo, e outra hora vai lá no outro extremo. Superestimar o templo é achar que o lugar é sagrado, porque é o lugar. Irmãos, o dia que a gente sair daqui e a gente vai para um templo vezes maior. Ah, vou ficar aqui mesmo, vocês não querem? Esse lugar pode ser usado para qualquer outra coisa. Mas tem gente que superestima o templo, a construção. Ai, vou tirar o sapato que o lugar é sagrado. A lei mandava tirar o sapato. A graça pegou o filho pródigo e disse: põe sapato nele. Superestimar muitas vezes é achar que isso é sagrado porque é um solo sagrado. E aí a gente deixa de desfrutar da bênção de estarmos juntos, porque a superestimação do lugar faz com que você nem olhe para o lado, nem cumprimente a pessoa, nem tenha liberdade. É opressor. Quem está comigo? Então a gente vai considerando superestimado o templo. E aí você fala: eu vou pegar uma garrafinha d'água. E eu vou pegar a água que sai da torneira da igreja. Porque se eu levar... Porque já pensou eu beber a água que sai da torneira da igreja? Isso é superestimar. Isso é imaturo.
Mas tem uma outra palavra que a gente precisa considerar nesse processo: subestimar. Subestimar. Lembra que eu falei do pêndulo? Tem gente que vai lá, superestima, sagrado, santo. Ai, os blocos, as paredes. Vou pegar um pedaço dessa parede e vou levar para casa. Uma pedrinha do estacionamento da igreja, já pensou? Vou colocar lá na minha garagem. Aleluia. Aí o problema da pessoa é que chega uma hora e se esgota, não se sustenta. E aí o que ele faz? O pêndulo vai lá do outro lado. E aí ele passa a subestimar o que acontece. Para que ir à igreja? Eu sou igreja onde eu estiver. Deus está comigo, não preciso ir a um lugar para sentir ou falar com Deus. Percebe os extremos? A imaturidade provoca extremos. Diga comigo: equilíbrio. De novo e mais forte: equilíbrio. Esse lugar é importante pelo que acontece nele. Isaías disse e Jesus repetiu: minha casa será chamada casa de oração. Ou seja, eu preciso estar em um lugar aonde eu posso ter comunhão. Templo não tem vida, templo tem função. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo Santo do Santo, aquele ponto geográfico, onde se concentrava a revelação de Deus sob a arca, não existe mais. A presença de Deus não está mais restrita a um ponto geográfico, uma coordenada. Uma vez que o véu se rasgou, a glória que era contida naquele ambiente restrito, ela se abriu. Não é mais o sacerdote que entra, mas todos entramos pelo sangue vivo de Cristo. Não é mais o ritual de todo o tabernáculo, mas agora a gente tem livre acesso ao Pai. Ou seja, uma vez que Cristo morreu, o véu se rasgou, não estamos mais presos a um lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando a gente se reúne, algo extraordinário acontece. Guarde uma coisa que eu quero que você, se você quiser escrever e depois postar no Instagram, e me marca lá, por favor. Ou me ajuda aí, divulga meu Instagram aí, @JúlioVertulo. Eu preciso bater 10 mil seguidores, gente, que eu estou todo para falar: arrasta para cima, arrasta para cima. Compartilha eu aí, vai. Escreve para todo mundo: segue meu pastor, todo dia tem mensagem. Cada um me arrumar uns 100, eu chego lá. Feche parênteses e vamos voltar. Escute. O que eu estava falando mesmo? Uma boa para você anotar, para você pôr no Instagram para falar de mim. É possível a gente se reunir e não ser igreja. Vou repetir. É possível que a gente se reúna e não tenha nada de igreja na nossa reunião. É possível ou não é? É possível que a gente faz um ajuntamento e não tenha igreja naquilo. Sim ou não? É possível. Mas note uma outra coisa. É impossível ser igreja e não se reunir. É possível reunir e não ser igreja, mas é impossível ser igreja e não se reunir. Porque Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Esse corpo tem duas partes: o cabeça e o resto. Ou você está dentro do resto, ou você é o cabeça. O cabeça você não é, então você só pode ser parte. Você é quando você faz parte. Te amo. O que eu faria sem você, Maristela?
Você é quando você faz parte. Porque templo não tem vida, templo tem função, e a função é nos reunir. Porque quando a gente reúne, algumas coisas acontecem. Primeiro, a gente tem ensino. Você pode ter aprendido muito lendo, pode ter aprendido muito sozinho, mas concorda comigo que numa medida muito superior você aprendeu em cultos, você aprendeu em reuniões, você aprendeu na igreja, lugar. Então, quando o diabo ciranda você com esta ideia de que você não precisa pertencer a um lugar, ele está roubando de você o quê? Ensino. Ele está roubando de você concordância. Porque se dois concordarem a respeito de qualquer coisa, ele está roubando de você presença, porque onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou. Ele está roubando de você, sabe o quê? Encorajamento, porque a Bíblia nos ensina a motivar uns aos outros. Ele está roubando de você complemento, diga complemento. Porque deixa eu te dizer uma coisa, pé não faz nada se não tiver mão. Mão não vai a lugar nenhum se não tiver pé. Eu não sou completo, mas a igreja é completa. Eu não tenho todos os dons, mas todos os dons estão na igreja. Dá um glória aí. Ou seja, aqui nós somos completos. Por quê? Porque o outro que é diferente de mim tem coisas que eu não tenho, e quando a gente está junto a gente se completa. É por isso que essa ideia de Jesus sim, igreja não. Eu não pertenço a nenhum lugar. Ela não tem espaço na nossa vida. Eucana, marido de Ana, o pai de Samuel, ele tinha um lugar, onde ele ia todos os anos, no capítulo 1 de 1 Samuel. E sabe o que acontecia com Ana, todas as vezes que ela decidia ir à casa do Senhor? A Bíblia diz que a sua rival, a sua adversária, a irritava, provocava, se levantava, para ver se um dia ela desistia, mas fielmente ela subia de ano em ano, resistindo àquilo tudo, chorando e amargurada, dolorida. Sabe por quê? Porque o nosso processo é uma caminhada, e a Bíblia diz, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Quando você vem trazendo a sua semente, você vem com as lágrimas, mas a Bíblia diz, ele voltará, sem dúvida trazendo a sua colheita. A gente vem andando, chorando, semeando, mas a gente volta cantando, se alegrando e colhendo. É por isso, meu irmão, não deixe que as perturbações roubem o prazer, a alegria e a satisfação e o poder de estarmos juntos. Dá um aplauso a Deus. Segura a mão de alguém e diga, esta é uma chave poderosa. Por que eu estou pregando? Repito, não é porque a frequência baixou, não. Pelo contrário, só aumenta. Era 2 dessa, agora é 3 dessa. E a gente já não sabe o que faz. Quer dizer, a gente sabe, só não tem dinheiro para fazer. Ainda. Agora escute. Essa é uma mensagem para dizer, nunca perca a riqueza de criar seus filhos na igreja.
de estar em um ambiente onde ensino, encorajamento, relacionamento, o lugar onde Deus concentra seus olhos e seus ouvidos. Quantos pode dar glória a Deus aqui? E isso é um princípio que tem acompanhado toda a história da igreja. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. O verso é o de número 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo. Amém? Eu estou vendo ali, ó, gente com criança de colo. Até os de colo estavam ali de pé diante do... A congregação está diante do Senhor. A congregação está diante do Senhor. Verso 14. Então, o que aconteceu quando estavam todos juntos? Então, o Espírito do Senhor veio. Quando a gente está junto, diante de Deus, o Espírito vem. Segundo Crônicas 20, eles tinham guerra do lado de fora. Eles tinham guerra cercando a vida deles. Mas onde eles estavam? Afiando espada? Preparando flecha? Onde eles estavam? Na congregação. Não despreze o poder que se manifesta no meio da congregação. Todos reunidos. E aí quando eu estava lendo esse texto, volta para mim o verso 14, quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo começou a me despertar num negócio que a gente muitas vezes quer pular na Bíblia, que são as genealogias. Filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, da tribo de Levi, descendente de Asaf, no meio da assembleia. Percebe que era um homem com a sua vida enraizada. Eu não nasci no Evangelho. Pela graça de Deus, meus pais encontraram, eu ainda era criança. Mas meus filhos nasceram. Meus filhos são sexta geração por parte da Érica. Enraizados. E quando a gente está num lugar onde a gente está enraizado, no meio de uma congregação, de uma reunião, o Espírito vem e traz resposta. Levante a tua mão, é profético isso aqui. Eu abro um parênteses no ensino e libero uma palavra profética. Deus neste lugar, quando nos reunimos pelo Espírito Santo, traz respostas. Agora veja, o princípio permanece. O que diz o texto? Estavam todos reunidos num lugar e o Espírito veio. Na congregação. Na reunião. Atos capítulo de número 2. E isso é muito importante para nós. Aleluia. Se fosse os cultos da manhã, já estava na hora de terminar. Mas o culto da noite é bom que eu tenho uns minutinhos a mais. Aí vocês vão receber um adicional. Mas não deixa a turba da manhã saber, senão você fica bravo. Atos 2:1 diz respeito a nós? Atos 2:1 diz respeito a nós? Chegando o dia de Pentecostes, leia comigo. Estavam. Ponto. É igual o que aconteceu lá com Josafá em 2 Crônicas 20? Estavam todos no mesmo. Verso 2. O que aconteceu?
Precisa pregar, gente? Josafá reúne a congregação cheio de guerra fora. Medo. Eles se reúnem com medo pela guerra de fora. Porque estão juntos, o Espírito vem e os põe para fora com coragem. O capítulo 1 diz que eles estavam todos reunidos com medo, os discípulos. Mas estão no mesmo lugar, o Espírito vem, os fortalece e eles vão para fora. Deus já falou com você? Quando a gente está junto, pode ter as maiores guerras, o mundo, a perseguição, as tribulações. A gente se renova e sai para fora cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, com o rosto resplandecente, tomado de uma coragem para resistir o pecado, para resistir o diabo, para resistir o mundo e para viver o testemunho poderoso do Espírito Santo como igreja. Avivamento acontece quando a gente está junto. Aconteceu em 2 Crônicas, aconteceu em Atos 2, e eu tenho lido a história dos avivamentos e sempre acontece algo assim quando o povo se reúne para buscar a Deus, porque onde há um lugar de reunião, ele continua dizendo: os meus ouvidos e os meus olhos estarão atentos a este lugar. Dê uma palavra e eu termino por aqui. Dê um aplauso ao Senhor, e eu sei que o Senhor está abençoando sua vida. Dá um grito de glória a Deus. Estamos reunidos neste lugar, Senhor, olha para nós. Ei, levante a tua mão, vai glorificando a Deus aí. Deus está prestando atenção nessa reunião hoje. Ele viu o nosso louvor, Ele viu a nossa oração. Tudo aqui subiu como uma fumaça. Ele disse: chamaram minha atenção. Agora eu vou enviar para eles sabedoria, revestimento, capacidade. O Espírito de Deus já vem mexendo neste lugar. Rabadagashoya. O Espírito de Deus já começa a tomar a igreja. Segura a mão de alguém e diga: eu preciso que você volte semana após semana e sente aqui do meu lado, porque quando a gente está junto, Deus olha para este lugar e algo tremendo e sobrenatural acontece. Um lugar. O Espírito Santo já está vindo. Escute bem, preste atenção. O Espírito Santo veio como vento? Não. Porque se ele viesse como vento, você sentiria. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio como o som de um vento. O vento você sente, mas o som do vento, esse é o a mais que eu quero te dar. O Espírito Santo, você pode até sentir, mas ele se move quando você está ouvindo. Cutuca quem está do seu lado e fala: mas como prega esse pastor? Meu Deus.
Eu sou feliz, tá? Aqui não é lamento. O Espírito Santo se move, você ouve o mover do Espírito. Eu não sei você, eu estou ouvindo. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Algo para ser repetido por 7 vezes deve ser muito importante, sim ou não? E a Bíblia repete: aquele que tem ouvidos ouça, 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 aquele que tem ouvidos ouça. Eu estou ouvindo. Eu preciso terminar. Eu preciso terminar. Na próxima vocês fazem espontâneo, tá? Que aí o visitante vai falar assim: que igreja, hein? Gênesis 22. É a famosa história de Abraão e Isaac. Juro que eu acabo com isso aqui, tá? Agora também não quero. Agora sou muito falso esse aí. Verso 2. 22:2 de Gênesis. Olha essa sequência. Como o Espírito Santo me visitou. Eu estava ontem no interior do Paraná. Não tão interior, ainda bem perto de Curitiba, mas lugar que chama Fazenda. Fazenda deve ser interior, né? Fazenda. Diz assim: então disse Deus. É um rema para a tua vida isso aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Meio abrangente, região. Já te dei uma dica. Sacrifique-o ali, num dos montes que eu lhe indicarei. Deus podia receber o culto de Abraão onde Abraão estava? Sim ou não? Deus podia receber o culto de Abraão em qualquer outro monte? Diga: um propósito específico. Verso de número 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de... Você vai comigo no Sinai. Você vai comigo no Moriá. Programa. Março de 2020, a gente vai junto. Você vê a diferença do sonho? Do propósito? Quando eu falei vai, amém. Quando eu dei uma data, amém. Creia. Por quantos montes Abraão passou? Vários. Ele podia se manifestar em qualquer um daqueles montes? Sim. Mas olha o verso de número 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia específico, que Deus lhe havia indicado. O louvor pode subir. Ouça. Por quantas igrejas você passou? Na porta de quantas igrejas você passou hoje? Deus poderia falar com você em qualquer uma destas? Sim ou não? Eu creio que onde há um homem sincero, ministrando a palavra de Deus, a palavra fala. Está comigo?
Mas você passou. Até que você veio a um lugar específico, indicado, apontado por Deus. Quem está comigo? Eu quero ressaltar aqui a importância de você ter um lugar específico onde Deus fala com você. Diga, um lugar específico onde Deus fala comigo. De novo, um lugar específico onde Deus responde ao meu culto, ouça. Quando Abraão e Isaac estão caminhando, o menino olha e fala assim: pai, tem fogo, tem cutelo, tem lenha, mas e o cordeiro? O cordeiro não tem. O que está faltando? Levanta a mão. Deus está nisso. O que está faltando está em um lugar específico. O culto estava completo? Não. Tem fogo, tem lenha, tem cutelo, mas não tem cordeiro. Mas até que eles chegassem no lugar específico, onde o cordeiro já os aguardava, para completar o que estava faltando. Isso é extraordinário, porque Deus te trouxe até um lugar para completar o que estava faltando. Porque Deus te trouxe até um lugar para completar o que faltava no seu culto. Você podia fazer um culto em qualquer lugar, mas havia um elemento que só estaria presente no lugar específico que Deus mostrou. Vou dar mais um extra, porque aquele lugar específico dois 2000 anos depois, aquele lugar específico vai se revelar no futuro, que Deus sempre teve plano de te colocar ali. Por quantos montes você passou até chegar? E eu vim hoje ser boca de Deus e confirmar: eu te trouxe a um lugar, para que este seja o seu lugar, aonde Deus vai completar o que Ele tem para fazer na sua vida, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Fique de pé, levante. Eu amo a palavra de Deus.